Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Aniele Freitas e nesse vídeo de hoje nós vamos ver 3 questões de interpretação de texto. Esse vídeo ele foi pensado especificamente para você que vai fazer uma prova de concurso público e fica ali diante de uma questão de interpretação de texto sem saber ao certo o que fazer. Então nós vamos ter algumas técnicas, alguns métodos para te auxiliar na hora de resolver a sua questão. Então, se você está aí na sua preparação, corre aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e também nos siga lá no Instagram, @prof.nielefreitas. Você pega o link aqui embaixo na descrição de vídeo, assim como o material da aula de hoje. Então, vamos deixar aí de enrolação e vamos logo para as nossas questões de hoje. Diz o seguinte o texto, serviu suas famosas bebidas para Vinícius, Caribé e Pelé. Os pedaços de coco in natura são colocados no liquidificador e triturados. O líquido resultante é coado em uma peneira de palha e recolocado no aparelho onde é batido com açúcar e leite condensado. Opa! A gente já sabe que tem alguma coisa aqui, que a gente precisa analisar, porque lá tem uma questão referente a esse trecho aqui, que a gente precisa ficar antenado para a gente poder entender. Como começa o texto? Os pedaços de coco in natura são colocados no liquidificador e triturados. O líquido resultante é coado com uma peneira de palha e recolocado no aparelho. Bem, aparelho, que aparelho, né? O aparelho que está sendo dito aqui até então são colocados no liquidificador. Vou até mudar a corzinha aqui, são colocados no liquidificador, ok? Onde é batido com açúcar e leite condensado. Então aqui a gente já tem o aparelho e o onde. Lembra que a questão dizia pra gente que essas duas palavras aqui, esse substantivo e esse pronome, eles eram equivalentes semanticamente? O que é ser equivalente semanticamente? É ter o mesmo referente de sentido. Então, eles são referentes ao mesmo sentido. Aparelho aqui diz respeito a liquidificador. Onde? No liquidificador. Então, essas duas palavras, esses dois vocábulos estão aqui trazendo uma referência a uma palavra que foi dita, que é o liquidificador, né? Então, vamos continuar a leitura. Ao fim, adiciona-se aguardente. A receita de Diolino Gomes Damasceno, ditada à Folha por seu filho Otaviano, parece trivial, mas a conhecida batida de coco resultante não é. Afinal, não é possível que uma bebida qualquer tenha encantado um time formado por Jorge Amado, diabético, tomava sem açúcar, Pierre Védier, Caribé, Mussum, João Baldo Ribeiro, Ângela Rorô, Vando, Vinícius de Moraes e Pelé, tomava dentro do carro. Baiano, nascido em 1931 na cidade de Ipecaetá, interior do estado, Diolino abriu seu primeiro estabelecimento em 1968 no bairro do Rio Vermelho, Reduto Boêmio de Salvador. Localizado em uma garagem, ganhou o nome de minibar. A batida de limão, feita com cachaça, suco de limão galego, mel de abelha de primeiríssima qualidade e açúcar refinado, segundo o escritor Ubaldo Marques Porto Filho, segundo o escritor Ubaldo Marques Porto Filho, né? Chamava a atenção dos homens, mas Diolino deu por falta das mulheres da época. Então, olha só, gente.
Aqui vem dizendo pra gente que a bebida de limão, feita com cachaça, suco e tal, mel de abelha de primeiríssima qualidade, açúcar refinado, segundo o autor, segundo o escritor Ubaldo Marques Porto Filho, chamava a atenção dos homens. Então, isso aqui é uma declaração do escritor Ubaldo Marques Porto Filho, né? Chamava a atenção dos homens, mas Diolino deu por falta das mulheres da época, né? Só que quem afirma pra gente é o escritor Ubaldo Marques Porto Filho. Tem uma questão lá que diz respeito a esse trecho, segundo o escritor. É que elas não queriam ser vistas bebendo em público e então arranjavam alguém para comprar as bebidas e bebiam dentro do automóvel. Diolino bolou então o sistema de atendimento direto nos veículos, em que os garçons iam até os carros que apenas encostavam e saíam em disparada. A novidade alavancou a fama do bar. No auge, chegou a produzir 6.000 litros de batidas por mês. Observe o seguinte, lembra que tem uma questão que diz exatamente pra gente poder analisar qual foi? Vamos até a questão para a gente poder analisar? Olha só, é na questão 3, está na questão 3, olha só. O texto 2 diz que o principal motivo do sucesso da vendagem no estabelecimento de Diolino Damasceno foi, bem, se o texto diz, eu tenho que encontrar essa resposta no texto, principal motivo do sucesso de vendagem. Olha só, Diolino bolou então o sistema de atendimento direto aos veículos, em que os garçons iam até os carros que apenas encostavam e saíam em disparada. A novidade alavancou a fama do bar. Olha aqui. Gente, qual foi então o motivo do sucesso da vendagem? Ele elaborou uma estratégia, né, de venda para poder atrair essas pessoas que podiam parar lá, só encostavam e saíam, né? Principalmente as mulheres, como o texto diz, né, que não queriam ser vistas comprando bebidas e batidas, né? E aí diz que essa estratégia, essa novidade que alavancou a fama do bar, no auge chegou a produzir 6.000 litros de batidas por mês, né? Então, aqui é uma publicação da Folha de São Paulo, lá no Caderno Cotidiano, do ano de 2019, né? Então, vamos analisar aqui, ó. Questão 1. A expressão em destaque na passagem, segundo o escritor Ubaldo Marques Porto Filho, lá na linha 10, pode ser substituída sem prejuízo de sentido por, ó, segundo o escritor, diante da opinião do escritor? Não, não é opinião do escritor, né? Lá a gente viu que, segundo o escritor, o que ele traz para o texto é uma afirmação, não é uma opinião, é um relato do que aconteceu, né? Segundo o escritor, ao passo que diz o escritor, não está sendo comparado nada para dizer que ao passo em que uma coisa acontece, outra poderia acontecer numa relação até de proporcionalidade. Não é isso que está sendo dito para gente. Em vista do autor, ó, em vista de, significa também, traz para gente também uma relação opinativa, né? Em vista do escritor, ou seja, de acordo com a visão do escritor, não é isso de acordo com a visão do escritor. O que ele traz é um relato, né? Não obstante o informe do escritor, também não, gente, também não, né? Consoante o escritor, olha só, consoante o escritor, vamos tentar ver aí o que a gente pode substituir, ó, consoante, ó, conforme o escritor, segundo o escritor, segundo afirma o escritor, conforme afirma o escritor, ok? Então, o segundo aqui, essa palavra-chave, segundo o escritor, ela tem aí uma substituição sem prejuízo de sentido algum, sem adaptação alguma para fazer sentido, né? Exatamente com a letra E, é de escola, ok? Vamos à questão 2.
considere a seguinte passagem do texto 2. O líquido resultante é coado em uma peneira de palha e recolocado no aparelho onde é batido com açúcar e leite condensado, analisando-se valores contextuais. Valores contextuais, gente, é o que está no contexto do que está sendo dito. Do pronome relativo onde e do substantivo aparelho, conclui-se que ambos têm entre si o mesmo valor semântico. E a gente comprovou isso lendo o texto, né? Eles têm o mesmo referente, eles se referem à mesma coisa. Já que retomam a informação do substantivo líquido, bem, vamos observar lá no texto. Foi o substantivo líquido que a gente viu que ele retoma aqui? Não. Olha só, onde e aparelho retomam o quê? Liquidificador. Não é isso que a gente viu? Então vamos lá na questão 2. Confirmam o sentido do adjetivo coado? Não. Retomam o significado do substantivo liquidificador? Olha aqui, ó. Retomam o significado do substantivo liquidificador? Sim. Eles retomam o significado do substantivo liquidificador. Por quê? Porque liquidificador é o referente, é a referência, tanto na substituição, ó, na substituição que se faz logo na oração seguinte, né, pelo substantivo aparelho. Então, a gente tem aí uma substituição por aparelho e uma referência do pronome onde. Então, tanto o aparelho quanto onde, por que é que eles têm aí o mesmo valor semântico? Porque eles se referem a liquidificador. O referente deles é liquidificador. Tudo bem? E aí a letra D, prevém o emprego do substantivo açúcar? Não, não se refere a açúcar aqui. Reitera um valor do particípio batido, da palavra batido? Não, também não. Observe o seguinte, quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, a gente tem que saber exatamente o que é que essas palavras, morfologicamente, qual é a função delas, né? Então, a gente sabe que aparelho é um substantivo que nomeia, né? E o que é, qual foi o movimento aqui dado? O substantivo aparelho, ele retomou liquidificador e não repetiu a palavra, né? Foi uma substituição da palavra. E o pronome onde é um pronome relativo. Qual é a função do pronome relativo? É realmente retomar, né? Então, a gente precisa ficar antenado sempre nas funções morfológicas que aquelas palavras têm. Qual a relação que elas vão estabelecer na sintaxe, né? Na oração, quando elas estão dispostas ali na oração, tá? E aí, agora, então a gente marcou aqui, ó, letra C, nem coloquei aqui para vocês, ó, vou colocar agora, ó. Letra C é o nosso gabarito e nós vamos aqui para o número 3, que diz o seguinte: o texto 2 diz que o principal motivo do sucesso de vendagem no estabelecimento de Olino Damasceno foi, bem, gente, foi a receita secreta de sua batida de limão? Não, não foi isso que a gente viu. Vou até retomar o texto lá com vocês para a gente poder analisar. Olha aqui, a novidade alavancou a fama do bar. Que novidade, gente? O sistema que ele criou, a estratégia que ele criou para atender as pessoas diretamente no automóvel, né? Então, vamos lá. A receita secreta da batida de limão a gente já viu que não é. Seu jeito peculiar de combinar os ingredientes a gente também já viu que não é. A clientela de grandes nomes da cultura e do esporte a gente também já viu que não é. Fazer uma bebida que podia ser ingerida por diabéticos? Também não. E o sistema original de atendimento direto aos veículos. Essa aqui, gente, é uma questão dada. É só analisar com cautela o enunciado. Porque se o texto diz, e aqui ó, eu vou sempre frisar para vocês, o texto diz, de acordo com o texto, compreendemos a partir da leitura do texto, né? Expressões como essas vão fazer com que a gente vá ao texto encontrando de fato, né, literalmente em muitos casos, aquilo
que o enunciado da questão está afirmando para a gente, tudo bem? Ou está perguntando, ou está apontando para que a gente analise dentro do texto. Pessoal, eu espero que vocês tenham aí conseguido acompanhar as questões. Essas questões vocês vão aqui no link da descrição do vídeo, vocês podem baixar. E eu espero que vocês estejam realmente aproveitando bastante essa caminhada. Nós estaremos aqui em breve com mais um vídeo para auxiliar você aí até a sua aprovação. Um beijo e tchau, tchau!